Mensagem do dia, com o pastor Marcelo Gomes. Primeiro livro do profeta Samuel, nós vamos ler no capítulo 4, a partir do primeiro verso e até o verso de número 22. Veio a palavra de Samuel a todo Israel. Israel saiu a peleja contra os filisteus e se acampou junto a Ebenezer, e os filisteus se acamparam junto a Afeca. Dispuseram-se os filisteus em ordem de batalha para sair de encontro a Israel. E travada a peleja, Israel foi derrotado pelos filisteus, e estes mataram no campo aberto cerca de 4.000 homens. Voltando o povo ao arraial, disseram os anciãos de Israel: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca da aliança do Senhor, para que venha no meio de nós e nos livre das mãos de nossos inimigos. Mandou, pois, o povo trazer de Siló a arca do Senhor dos exércitos, entronizado entre os querubins. Os dois filhos de Eli, Hofni e Finéias, estavam ali com a arca da aliança de Deus. Sucedeu que, vindo a arca da aliança do Senhor ao arraial, rompeu todo Israel em grandes brados e ressoou a terra. Ouvindo os filisteus a voz do júbilo, disseram: que voz de grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial, e se atemorizaram os filisteus e disseram: os deuses vieram ao arraial. E diziam mais: ai de nós, que tal jamais sucedeu antes. Ai de nós, quem nos livrará das mãos destes grandiosos deuses? São os deuses que feriram aos egípcios com toda sorte de pragas no deserto. Sede fortes, ó filisteus, portai-vos varonilmente, para que não venhais a ser escravos dos hebreus, como eles serviram a vós outros. Portai-vos varonilmente, pelejai. Então pelejaram os filisteus, Israel foi derrotado e cada um fugiu para a sua tenda. Foi grande a derrota, pois foram mortos de Israel 30.000 homens. Foi tomada a arca de Deus e mortos os dois filhos de Eli, Hofni e Finéias. Então correu um homem de Benjamim, saído das fileiras, e no mesmo dia chegou a Siló. Trazia rasgadas as vestes e terra sobre a cabeça. Quando chegou, Eli estava sentado numa cadeira ao pé do caminho, olhando como quem espera, porque o seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Depois de entrar o homem na cidade e dar as novas, toda a cidade prorrompeu em gritos. Eli, ouvindo os gritos, perguntou: que alvoroço é esse? Então se apressou o homem e, vindo, deu as notícias a Eli. Era Eli da idade de 98 anos. Os seus olhos tinham cegado e já não podia ver. Disse o homem a Eli: eu sou o que saí das fileiras, e delas fugi hoje mesmo. Perguntou-lhe Eli: que sucedeu, meu filho? Então respondeu o que trazia as novas e disse: Israel fugiu de diante dos filisteus. Houve grande morticínio entre o povo, e também os teus dois filhos, Hofni e Finéias, foram mortos, e a arca de Deus foi tomada. Ao fazer ele menção da arca de Deus, caiu Eli da cadeira para trás, junto ao portão, quebrou-se-lhe o pescoço e morreu, porque já era homem velho e pesado, e havia ele julgado a Israel 40 anos. Estando sua nora, mulher de Finéias, grávida e próximo o parto, ouvindo essas novas de que a arca de Deus fora tomada, e de que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. Ao expirar, disseram as mulheres que a assistiam: não temas, pois tiveste um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso, mas chamou ao menino e acabou, dizendo: foi-se a glória de Israel. Isto ela disse porque a arca de Deus fora tomada, e por causa de seu sogro e de seu marido. E falou mais: foi-se a glória de Israel, pois foi tomada a arca de Deus. Até aqui. Irmãos, eu não sei se os irmãos sabem, mas todos os nomes no Antigo Testamento são escolhidos a dedo, no sentido de poderem representar a condição e a essência pessoal, individual daqueles que os possuem. Os nomes no Antigo Testamento são mais do que uma identificação social. Eles são uma tentativa de se retratar o que é a condição da própria pessoa. Adão recebeu esse nome porque ele foi tomado da Adamá, que é a terra em hebraico. Ele foi formado da terra Adamá e passou a ser chamado Adão. Eva recebeu esse nome porque tornou-se a mãe de todos os seres viventes. Caim
foi chamado Caim porque Eva disse: recebi um filho com a ajuda de Deus. Abel, seu irmão, tinha um nome bem menos sugestivo. Abel significa vento, um sopro, uma espécie de coisa nenhuma. Razão pela qual Caim cresce extremamente orgulhoso de si mesmo e Abel cresce sempre à sombra do seu irmão Caim, que inclusive chega a matar-lhe com as próprias mãos. Quando Moisés recebe esse nome, ele o recebe porque foi tirado das águas. Josué chamava-se Josué e Deus lhe fez um salvador de seu povo. A raiz do nome Josué é a mesma raiz que nós vamos encontrar no nome de Jesus lá no Novo Testamento, porque ele virá a ser o salvador do seu povo. Quando uma pessoa tinha um nome que não condizia com a sua situação, esse nome era mudado. Jacó recebeu esse nome por ter tentado desde cedo usurpar a primogenitura do seu irmão. Por isso Jacó, usurpador. Mas quando Deus o encontrou naquele deserto, seu nome passou a ser Israel, porque era um lutador e lutava como príncipe diante de Deus e diante dos homens. Quando Noemi, a sogra de Ruth, entendeu que a sua vida havia se tornado amarga, ela disse: passem a chamar-me de Mara, porque a minha vida se tornou amarga. Então o nome no Antigo Testamento não era dado a esmo, não tinha nada a ver com a sonorização. Hoje a gente escolhe o nome porque ele soa bem. Marcelo, por exemplo, como soa bem? Eu não sei o que significa, e quando eu vejo uma tentativa de significar, eu fico até meio chateado. Não é mais a nossa prática. A gente dá nome, mas pela questão estética, auditiva. Nós queremos que o nome soe bem, mas os hebreus não eram assim. Os hebreus davam nomes para filhos e para as coisas e para os lugares em função do entendimento que eles tinham de certas realidades. E isso é importante a gente entender por causa desse texto que nós lemos. Porque há dois nomes aqui que fazem toda a diferença. O primeiro é Ebenezer. Ebenezer foi o lugar onde o povo se acampou para a batalha contra os filisteus. A palavra Ebenezer significa lugar de socorro. E provavelmente esse lugar havia recebido esse nome em função de alguma experiência de vitória que alguém teve ali. Isso acontece de novo, por exemplo, no capítulo 7 do primeiro livro de Samuel, quando o próprio Samuel, experimentando uma vitória de Deus na vida do povo, erige ali um altar, coloca uma pedra e diz: Ebenezer, lugar de socorro, porque até aqui o Senhor nos tem socorrido. Ou como a gente está acostumado a ouvir, até aqui nos ajudou o Senhor. Então Ebenezer nasceu provavelmente de uma experiência de vitória. Alguém naquele vale entendeu que foi socorrido por Deus e chamou aquele vale de Ebenezer. Alguém ali naquele lugar teve uma experiência de grande êxito. Alguém ali se sentiu visitado na sua diversidade e por isso colocou esse nome. Esse lugar tem que chamar Ebenezer, porque aqui é lugar de socorro. Aqui é lugar de bênção, aqui é lugar de vitória. Só que o texto segue. E primeiro, Ebenezer não ajuda nada na batalha dos hebreus contra os filisteus. Pelo contrário, os hebreus tomam uma grande sova. Morrem mais de 30 mil homens naquele dia. E o desfecho dessa história é marcado por um outro nome, que é dado para um menino que nasce nessas circunstâncias. De uma mulher que recebeu 3 notícias terríveis a um só tempo. O seu povo perdeu a batalha e a arca, símbolo da sua religião, foi roubada. O seu marido morreu na batalha. E o seu sogro, ao ouvir a notícia, morreu também. E essa mulher, não suportando a gravidade de todas as notícias que lhe chegaram, dá à luz um filho ali mesmo e lhe coloca o nome de Icabode, que significa a glória se foi de Israel. O menino nasce e a mulher não faz nem muita questão que é um filho homem. Fato que geraria, sem dúvida nenhuma, muita alegria no contexto de qualquer mulher hebraica. Mas isso já não é importante, porque as circunstâncias se tornaram extremamente adversas. E o sentimento que veio ao coração daquela mulher foi um sentimento de abandono. E porque o sentimento dela era de abandono diante de Deus, diante da vida, ela olha para aquele menino recém-nascido e ele não lhe representa a vida que começa de novo, mas ele lhe representa o abandono de Deus. Por isso, Icabode, a glória foi embora. Icabode significa a glória não está mais. A palavra kabod no hebraico significa glória. E essa glória, que significa a presença maravilhosa, encantadora, fascinante de Deus, já não pode mais ser desfrutada pelos hebreus, porque eles foram derrotados, mortos, e a tragédia tomou conta do arraial.
Então o único nome que aquela mulher conseguia pensar para o seu menino era Icabode. A glória se foi. Irmãos, percebam o seguinte, o texto é muito claro nessa direção. Entre Ebenezer e Icabode, alguma coisa aconteceu. Entre Ebenezer e Icabode, um movimento trágico se dá. E um passado de vitórias e conquistas que levou alguém a proclamar com toda alegria e com toda gratidão: aqui é lugar de socorro. Esse passado deu lugar a um presente de tragédia, de caos e, mais importante, de um sentimento de que Deus abandonou o seu povo. Porque uma coisa é você, mesmo tendo um passado de alegrias e vitórias e bênçãos diante de Deus, passar por lutas e tribulações, e você bem sabe, eu também sei, que isso é inevitável. É inevitável que nós sejamos expostos a lutas, adversidades, dificuldades e até mesmo frustrações na vida. Mas outra coisa é quando essas experiências nos trazem a sensação de que Deus nos abandonou. Outra coisa é quando essas experiências nos trazem a sensação de que Deus já não é conosco. Outra coisa é quando nós nos sentimos desamparados, deixados de lado pelo Deus em quem nós queríamos até então. É esse movimento que acontece no nosso texto. Ebenezer dá lugar a Icabode. Um passado de alegria e contentamento dá lugar a um sentimento presente de que Deus abandonou o seu povo. E aí a pergunta que nós vamos tentar responder à luz desse texto é essa: como que se dá isso? Como que um passado de vitórias, de alegrias, como que uma biografia de experiências maravilhosas com Deus, que todos nós certamente temos. Nós não estamos aqui por acaso. Deus tem sido misericordioso conosco, já nos socorreu em várias circunstâncias. Nós temos os nossos lugares existenciais, a que chamamos Ebenezer. Mas o que acontece? Que esses lugares às vezes dão lugar a esse sentimento de que estamos sós. E um desânimo toma conta do nosso coração, e nós terminamos por nos afastar de Deus e a não desfrutar das alegrias do tempo presente, porque estamos inundados pela tristeza das tragédias que se acometem. É isso que esse texto tenta nos ajudar a responder. E esse texto é para nós um profundo desafio, porque nas nossas vidas, em nome de Jesus, Ebenezer não vai dar lugar a Icabode. Porque nas nossas vidas, Ebenezer significa que até aqui Deus nos ajudou, e porque Ele é fiel, Ele vai continuar nos ajudando em nome de Jesus. Nós nunca estaremos sós. Mas para que isso, essa fé, essa convicção permaneça, nós precisamos aprender algumas lições. E a primeira lição é a seguinte: Ebenezer começa a dar lugar a Icabode quando uma vida de dependência de Deus dá lugar a decisões que não o consideram. Essa é a primeira lição que nós aprendemos. Ebenezer dá lugar a Icabode quando uma vida de dependência de Deus é substituída por decisões que não o consideram. O texto que nós lemos começa com uma palavra de Samuel. E aqui, do ponto de vista do texto, nós já temos uma quebra de ritmo. Porque nos textos das grandes odisseias de vitória do povo de Israel, debaixo da liderança de Josué, por exemplo, debaixo da liderança dos juízes, os textos começam dizendo: veio a palavra do Senhor. Mas o problema desse contexto é que a palavra do Senhor estava escassa. Tão escassa que quando Deus resolve falar, você pode, por exemplo, ver o capítulo 3 do primeiro livro de Samuel, Deus fala com uma criança. O próprio Samuel, porque Eli já não é mais um canal da palavra de Deus. Eu, há um tempo atrás, fiz uma pregação em Marília sobre o livro do profeta Amós. E uma das coisas mais interessantes no livro do profeta Amós é que Amós não era profeta de carreira. Amós era um boiadeiro. Amós não era da escola clássica de profetas. Amós era o que nós chamaríamos hoje de leigo. Não era um pastor, não era um líder, não era uma pessoa com ascendência sobre as outras. Pelo contrário, era alguém no campo, cuidando dos seus desafios completamente diferentes do que eram os desafios dos profetas, dos sacerdotes, dos líderes do povo que cuidavam do povo nas cidades. E de repente Deus tem que chamar Amós para trazer por Amós, por intermédio de Amós, uma palavra que o povo já não ouve dos seus profetas. Porque o ministério profético de Israel havia naufragado. E a pergunta que eu fazia nessa mensagem é: o que acontece conosco? Que os canais de comunicação de Deus conosco se fecham. E Deus precisa usar o extraordinário, o surpreendente, o diferente para falar com a gente. O que acontece quando Deus não pode contar com seus profetas? Tem que buscar um homem no campo para falar com o seu povo. As portas estão todas fechadas.
a sensibilidade para ouvir a Deus foi perdida. É o que aconteceu aqui na época de Eli. Eli era um sacerdote, um profeta, um juiz, numa época em que essas funções estavam acumuladas na vida do líder principal do povo, e já não tinha mais sensibilidade para com Deus. Seus filhos, Hofni e Finéias, não tinham nenhum temor de Deus. Roubavam aquilo que era para ser sacrificado ao Senhor. Manipulavam o povo, desrespeitavam os sacrifícios e o altar. Hofni e Finéias eram homens terríveis. Deus já havia dito a Eli: seus filhos têm andado de maneira equivocada, errada, descomprometida na minha presença, e Eli simplesmente não tomava atitude. Então, quando Deus quer falar com o seu povo, ele fala com uma criança. Samuel tem que ouvi-lo. E para Samuel é tão difícil saber que Deus fala, que todas as vezes em que ele ouve Deus chamar, ele corre para saber se ele está chamando. Até que ele diz: olha, pode ser que Deus esteja falando com você, responda para ele. Talvez ele continue. A comunicação com Deus, o contato com Deus, uma vida de intimidade com Deus, estava absolutamente no passado desse povo. Mas no presente o povo continuava tomando decisões que não levavam Deus em consideração. E ir para a guerra contra os filisteus foi um exemplo disso. O povo foi à guerra, não consultou ao Senhor. A voz do Senhor estava esquecida no passado desse povo. E o povo foi à guerra com a sensação de que Deus teria que abençoá-lo de um jeito ou de outro. Sabe quando nós fazemos isso, irmãos? Quando nós vamos lá, financiamos o carro, a casa, e não consultamos a Deus sobre isso, e depois queremos que Ele nos ajude a pagar a conta. Quando nós entramos num negócio e não falamos com Deus sobre isso, nem lemos a palavra, e nem deixamos que a palavra nos fale, depois pedimos que Deus nos salve de sociedades erradas. Quando nós não semeamos no nosso casamento, na nossa família, no nosso dia a dia, os princípios e os valores da palavra de Deus, e depois pedimos para Deus ter misericórdia do nosso filho, que não quer saber nem da igreja, nem de Deus, nem de nós. É claro que mesmo ouvindo Deus, você pode entrar em situações adversas. Ouvindo Jesus, os discípulos entraram num barco e foram para o meio da tormenta. Isso pode acontecer, mas nós estamos muito mais habituados ao contrário, a tomarmos as nossas decisões, sem nos preocuparmos em que Deus dirige os nossos passos. E depois nós trazemos a conta. Está aqui a conta, Senhor, precisa pagar agora. Alguém precisa dar um jeito. Tomamos decisões que não levam Deus em consideração. Ebenezer começa a dar lugar a Icabode. Aquele lugar de socorro começa a virar lugar de solidão. Por quê? Porque nós estamos por nossa conta e risco. Eu conheci um pastor já de alguma idade e de muita sabedoria, e ele dizia assim nas pregações dele: Deus cuidou para que nós tivéssemos na sua palavra todas as orientações para uma vida abençoada. Nós fugimos da sua palavra, mas queremos a vida abençoada. Há alguma coisa errada conosco. O que eu estou querendo dizer para os irmãos hoje é que nós vamos vencer essa movimentação de Ebenezer para Icabode à medida em que nós hoje convidarmos o Senhor para fazer parte efetivamente das nossas vidas, efetivamente das nossas famílias, do nosso trabalho, da nossa profissão. Convidar Deus para fazer parte efetivamente das nossas decisões. A gente criou uma cultura de igreja que a gente vem à igreja, dá 10% de dízimo quando dá, e acha que isso legitima o gasto dos 90% ao bel prazer. Não é verdade. 10% do seu salário, se você crê na fidelidade de Deus e na palavra de Deus, é para nem mexer. Não é seu. Esse não é seu. Esse você deixa já. Agora os 90% são mordomia, irmãos. Você tem administrado os recursos que Deus te deu para a glória dele? Você tem dito: Senhor, isso aqui que eu tenho é teu. Isso aqui foi o Senhor que me deu e eu quero administrar para a tua glória. Isso é uma vida de dependência de Deus. Tudo que eu tenho, Senhor, é teu. Então eu quero viver uma vida em que as minhas decisões sejam decisões orientadas pelo Senhor. Eu não quero me lançar na batalha confiado nos meus próprios recursos. O que acontece, por exemplo, em algumas batalhas que o povo de Israel perde, é que ele se lança à batalha confiado em seus próprios recursos. Pega o exemplo, por exemplo, de Josué, quando na batalha contra Ai, que era um povo, uma nação pequenininha, e que Josué pensou assim: bom, eles são tão poucos que a gente vai mandar só o pessoal que está mais descansado, vamos pôr o time de reserva. E com certeza o time reserva dá uma goleada, um 5-0 nesse time aí. E a derrota foi vergonhosa, porque Israel não tinha ganho uma batalha por ser um exército forte. Israel ganhou as batalhas porque tinha Deus ao seu lado. Quando Davi faz o recenseamento do povo, Deus lhe pune com a oportunidade de escolher entre 3 castigos.
E a punição de Deus vem exatamente por isso, porque o recenseamento era uma tentativa de Davi de conhecer qual era a sua estrutura e quais eram os recursos à sua disposição. Quantos soldados eu tenho? Quanto de exército eu tenho? Eu quero ver se com o que eu tenho eu vou lá e arraso o inimigo. E Deus disse: Davi, você precisa aprender uma lição. Não importa o número dos seus soldados, importa que eu vou na batalha junto com você. Gideão ganhou a batalha com 300 homens. O que Deus estava ensinando para Israel é: se eu for com vocês, vocês serão vitoriosos. Se não, vocês serão derrotados. É a presença de Deus, irmãos, que nos garante uma vida abençoada. É o cuidado de Deus. E nós não podemos nos esquecer disso. Senão Ebenezer vira Icabode. Segundo, Ebenezer dá lugar a Icabode quando a fé sincera, genuína, autêntica, é substituída por superstições. Quando o povo é derrotado num primeiro momento da batalha, os anciãos identificam a causa da derrota. Nós não trouxemos a arca. E aí alguém diz: mandem buscar a arca, porque quando a arca chegar, o jogo vira para o nosso lado. Quando a arca chegar, nós seremos vitoriosos. Ao ponto de que quando a arca chega, o povo entra numa festa, num tempo de gritos, de brados. Por quê? Porque a arca está aqui, nós vamos vencer. E com a arca e tudo, eles apanham na batalha. E pior, a arca é roubada, porque nunca teve nada a ver com a arca. A arca era apenas um símbolo da presença abençoadora de Deus. Mas os hebreus transformaram a arca em superstição. É porque a arca não estava que nós perdemos. Se a arca estivesse, nós teríamos ganho. Aí veio a arca, fizeram a festa, os filisteus bateram neles de novo e ainda levaram a arca embora. E essa dor foi uma dor terrível. Por quê? Porque era muito difícil para Israel entender como é que um povo pagão podia levar a arca embora. Essa foi a grande dor dos hebreus, por exemplo, dos judeus, quando o rei Babilônio invadiu Israel. Invadiu Jerusalém. Porque Nabucodonosor invadiu Jerusalém, invadiu o templo, invadiu o Santo dos Santos, pegou a Arca da Aliança e levou embora de novo. A arca que Davi tinha recuperado. E a crise de Israel era: mas nós não podemos nem olhar direto para ela. Não podemos tocar nela de jeito nenhum. Sujeito, quando Davi trouxe a arca de volta dos filisteus, ela estava num carroção, e o carroção passou num buraco, e o carroção balançou, e a arca ameaçou de cair. Alguém foi lá, pôs a mãozona para segurar e morreu na hora. O sumo sacerdote tinha que entrar amarrado pela cintura no Santo dos Santos, porque se morresse lá dentro, ninguém podia entrar, tinha que puxar para fora. E aí vem um povo pagão e entra e faz um arraso, e pega a arca e leva embora, e ninguém fez culto para levar a arca embora não, pegaram na mãozona mesmo e levaram. E aí o povo entra em crise: o que está acontecendo? Porque a arca tinha virado objeto de superstição. O povo achava que a arca era sagrada em si mesma. Por isso que Deus recolhe a arca, no sentido de que ela desaparece. E Jeremias diz: ela nunca mais aparecerá, porque ela virou tudo que não era para ela ser. Ela era símbolo da presença de Deus e não um objeto sagrado em si. É como quando nós ungimos um enfermo. É o óleo e nem a unção. É a oração da fé, irmãos. Quando eu vou orar por um enfermo na casa dele, eu peço o óleo da cozinha. Me traz um azeite. Se não tiver azeite, pode ser óleo de soja mesmo. Pastor, eu carrego sempre o meu óleo ungido. Óleo ungido é ungido com o que exatamente? Com óleo? Carrego na bolsa porque esse aqui está ungido pelo pastor fulano. Quando ele esteve lá em Israel, em Jerusalém, ele passou numa viela lá. Pode ser o óleo lisa, lá da cozinha da pessoa que você foi visitar, porque é a oração da fé que salvará o doente. Não é o óleo. Tem nada a ver com óleo. Pastor, vai lá em casa. Irmão, não tem nenhum problema ir na sua casa, orar na sua casa. Não tem nenhum problema com isso. Irmãos sabem que eu sou aberto a uma série de coisas. Aí o sujeito diz: pastor, vai lá na minha casa. Vamos ungir a minha televisão. E eu até tenho disposição no meu coração para ungir uma televisão sua, desde que esteja claro que nós estamos fazendo aquilo para que toda vez que você olhe para a sua televisão, você se lembre que ela é de Deus e não sua. Metade da programação vai ficar de fora desse hábito de assistir TV. Na televisão de Deus, assistir o que a gente assiste? Eu até topo a gente ungir o seu carro, desde que seja para lembrar que o seu carro é consagrado a Deus e ao serviço de Deus e não é propriedade particular. Agora, vamos orar pela minha TV para ela não pifar? Vamos orar pelo meu carro para ele não dar problema mecânico? Vamos orar pelo meu carro porque já é a terceira vez que eu bato essa semana? Aprenda a dirigir, irmão! Estou querendo dizer que nós transformamos artigos da fé em superstição.
Eu posso ungir a porta da sua casa, desde que seja para você entrar por ela e dizer: Senhor, eu preciso viver uma vida consagrada aqui dentro. Me ajuda a transformar esse lugar num lugar em que a tua palavra seja pregada. Agora, se for para expulsar o diabo, para ele não entrar, ou não sair, ou não sei o que você está imaginando, não dá. E não tem nada a ver com isso, irmãos. O óleo na Bíblia nunca foi usado para criar superstição. O óleo na Bíblia é usado para ser um símbolo de uma oração que é feita com uma fé viva e verdadeira. E outra coisa, sem óleo, Deus faz o milagre do mesmo jeito. É a oração da fé. O crente tem tanta superstição, irmãos, que vocês não têm ideia. Eu acho que eu já disse isso aqui. A gente diz, o sangue de Jesus tem poder, do mesmo jeito que alguém bate na madeira 3 vezes quando ouve alguma coisa que não gosta. Não tem nada a ver com isso. Lembre-se de Balaão. Balaão foi amaldiçoar o povo, pago por Balaque. E ninguém em Israel sabia dessa trama. Ninguém estava lá orando, fechando brecha. Ninguém estava lá jejuando para impedir palavra de macumbaria, palavra de feitiçaria. O povo estava vivendo a sua vida normalmente, vivendo ali nos seus dramas, nas suas dificuldades, pecando contra Deus muitas vezes. E quando Balaão se lança a dizer palavras que possam amaldiçoar o povo, Deus transforma essas palavras em palavras de bênção. Sabe para dizer o que, irmãos? Que mesmo quando você não se dá conta disso, Deus está cuidando de você. E o sujeito pode dizer a palavra que ele quiser e não vai ter efeito na vida daqueles que são guardados pelo Senhor dos Exércitos. Provérbios diz que a maldição sem propósito não tem efeito. Tem, nós precisamos parar com isso. Ora e toma copo d'água. E se esquece do copo d'água, fica achando que Deus não respondeu porque esqueceu do copo d'água. Isso é sério. Nós não precisamos de superstições. Nós precisamos apenas lembrar que o nosso Deus nos ama e cuida de nós. E se Ele permite que nós passemos por situações difíceis, nós podemos lembrar que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. É Ele quem cuida. Eu vou dizer uma coisa para você que talvez eu não tenha dito aqui ainda. O diabo não tem limitações geográficas, viu? Pastor, ora na minha casa para o diabo não entrar. A Bíblia diz que o diabo anda ao redor, rugindo como um leão, procurando a quem possa tragar. Mas a Bíblia também diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra o Senhor. O diabo pode estar onde ele quiser estar. Importa que eu estou na companhia de Deus. Os irmãos entendem isso? A fé não precisa de superstições. A fé só precisa ser fé genuína. É Deus quem vai à nossa frente. Caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Porque é o Senhor quem te guarda. O guarda de Israel não dorme e nem pisca os olhos. Eu preciso confiar mais. E preciso confiar, inclusive, quando acontece comigo o que eu não queria que acontecesse. Deus está no controle de todas as coisas. Um dos testemunhos mais lindos da Bíblia é o de Esther. Esther, você sabe que no livro de Esther o nome de Deus ou a menção a Deus não aparece nenhuma vez, não sabe? Não há nenhuma menção no livro de Esther a Deus ou ao Senhor ou a quem quer que seja que se refira a Deus. Não há nenhuma. O livro de Esther é um livro escrito de uma forma totalmente diferente. Hoje nós diríamos que é uma espécie até de narrativa jornalística. Ela está muito mais interessada no fato ou nos fatos ou naquilo que é apresentado como fato do que propriamente a uma ação espiritual. O rei lê lá o livro que beneficia Mordecai porque está sem sono. O livro de Esther é maravilhoso por causa disso, porque alguém escreveu sem se preocupar com isso, e alguém leu e não teve como deixar de ver Deus ali. Você percebe o que é fé? Alguém olha para um fato e diz assim, bom, foi sorte. Mas alguém olha para o mesmo fato e diz assim, glória a Deus, Deus é maravilhoso. Fui visitar um irmão da nossa igreja que sofreu um acidente de carro em Tupã. O carro acabou, mas acabou, que quando eu vi a foto no jornal, me deu até uma sensação ruim. Porque o meu amigão do peito estava dentro daquele carro. E eu fui vê-lo na casa dele, ele tinha algumas escoriações leves. E aí ele estava com um jornal do acidente, e o repórter do jornal dizia assim, o motorista do carro teve muita sorte, porque era muito difícil alguém escapar de um acidente como esse. E ele, deitado na cama ali com as escoriações, dizia assim, Deus me guardou. A leitura é diferente, fé é isso. E Esther era uma mulher de fé, confiante em Deus. E aí Mordecai diz para ela assim, você tem que se apresentar diante do rei e clamar pelo teu povo. Talvez seja por isso que Deus te fez chegar onde você chegou. Só que não era fácil se apresentar diante do rei. Se o rei estendesse o cetro, ok, pode falar. Mas se não estendesse, morte. Não importa que era uma mulher do rei. Ninguém entra na presença do rei sem ser convidado.
Só fala se o rei levantar o cetro. Se não levantar, já é levado pelos guardas e é assassinado. Sabe o que Esther diz? Pois bem, eu vou. Se ele estender o seu cetro, falarei com ele. Se não estender, morrerei. E se morrer, morri. Sabe o que Esther estava dizendo? Se foi então para isso que Deus me colocou aqui, é isso que eu vou enfrentar. E se não der certo, também não tem problema. Eu vou fazer a minha parte. Isso é fé verdadeira. Não está comprometida com os resultados. Está comprometida com a fidelidade. Aqui o povo estava comprometido com o resultado. Traz a arca. Já que não está dando certo, traz a arca. Já que não está dando certo, traz água benta. Já que não está dando certo, traz lá o óleo ungido. Já que não está dando certo, traz lá o pastor. Já que não está dando certo, chama lá a irmã de oração. Mas o drama do povo aqui é que tinha se afastado de Deus. Terceiro, Ebenezer começa a dar lugar a Icabode. Quando a espiritualidade baseada no caráter é substituída por um espiritualismo baseado em emoções. O povo traz a arca de Siló e o arraial entra numa festa talvez sem precedentes na história do povo. Gritos de alegria, emoções à flor da pele, vibração. O arraial dos filisteus ouve a festa e teme, se apavora, porque o povo está muito entusiasmado. Mas aí alguém entre os filisteus diz assim: pois bem, eles estão festejando que os deuses deles chegaram no arraial, mas nós vamos lutar como homens. Isso aqui me chama tanto a atenção, irmão. Sabe por quê? Eu vejo duas posturas diferentes aqui. De um Israel que está vibrando, mas não está quebrantado. E de uma turma de filisteus que não tem os deuses que considera que Israel tem, porque afinal eram os deuses que livraram esse povo dos egípcios. Olha só o temor que os filisteus têm pelos deuses de Israel, que no caso era o Deus de Israel. Mas alguém se levanta no meio deles e diz assim: mas nós vamos lutar varonilmente. Nós vamos nos portar de maneira digna. Nós vamos ser valentes nessa hora. O que Israel não aprendeu é que o problema de Israel não era a falta de vibração, era a falta de caráter. Era a falta de relacionamento com Deus. O que Israel não entendeu é que não eram as emoções que faziam uma guerra, mas era essa postura varonil. Essa coisa da postura diante da batalha. Israel achou que precisava se emocionar mais. E os filisteus entenderam que precisavam se portar melhor. Irmãos, será que esse não é um pouco o retrato da nossa geração também? Cultos emotivos, músicas que tocam nos nossos sentimentos, pastores que sabem como chegar ao nosso coração, mas mensagens que já não transformam ninguém. Pessoas que se sentem até arrepiadas num culto, mas vivem a semana do mesmo jeito que viveram anterior. Isso Israel precisava aprender. Não era falta de vibração, era falta de compromisso, era falta de festa, era falta de um coração quebrantado. O que é que nos falta, irmão? Você quer saber a mensagem do Evangelho? A mensagem do Evangelho é essa: não importa se Deus vai resolver ou não o seu problema, importa que Ele pagou um preço pela sua vida e você não tem o direito de viver para si mesmo. É uma questão de direito. Deus assumiu em Cristo direitos sobre você, sobre mim, sobre nós. Porque naquela cruz, Ele se fez autoridade absoluta sobre céus e terra. O diabo foi envergonhado, todo o principado e toda a potestade foi exposta à ignomínia. E Cristo passou a ser Rei dos reis, Senhor dos senhores sobre todas as coisas. Por isso nós estamos aqui, para celebrar a sua vitória. Amém, irmãos? E aí, se foi emocionante, glória a Deus. Se não foi, glória a Deus também. Importa que nós tenhamos oferecido a Deus sacrifícios de louvor, que são fruto de lábios que confessam o seu nome. E por último, Ebenezer dá lugar a Icabode. Quando o temor e o amor a Deus são substituídos por mero zelo religioso. A postura mais assustadora do texto que nós lemos é a de Eli. Porque Eli é um sacerdote velho, preguiçoso, que há muito não se preocupa com a saúde espiritual do povo, que há muito não tem nenhum relacionamento com Deus, que há muito não conduz o povo ao arrependimento, que há muito não lidera uma reforma espiritual na vida do povo, embora tenha julgado o povo por 40 anos. 40 anos de nada, de fruto nenhum, de obra nenhuma, 40 anos de ocupar um cargo. E aí vem um mensageiro do campo de batalha e diz assim: Eli, Eli, você não sabe o que aconteceu. Ele disse o quê? Israel foi derrotado, houve um morticínio terrível, os teus 2 filhos foram assassinados e a arca foi roubada. E aí o texto diz, no versículo 18, que quando Eli ouviu
mencionar que a arca foi roubada, ele caiu para trás e morreu. Sabe qual foi o pavor de Eli? Que com a arca fora, o seu sacerdócio perdia o sentido. Eli estava tão entranhado na vida religiosa que o que doeu nele é que a arca tinha ido embora. Quando ele soube que a arca foi embora, ele se desesperou. Perceba, os filhos dele morreram, o povo foi derrotado, Israel já vinha uma tragédia faz tempo, mas é como se Eli tivesse perdido, desculpa a expressão, a boquinha, aquele lugarzinho de comodidade, o lugar do exercício religioso pelo exercício religioso, a coisa do sacerdote que vem só para aquele momento sacerdotal e depois vai para casa como se nada tivesse acontecido. A dor de Eli é que a partir dali a sua agenda passava a ser um livro em branco. O Ben Alves diz com muita propriedade que há pessoas que já não têm mais um coração no peito. O que elas têm no lugar do coração é uma agenda. Estão comprometidas com o seu trabalho, estão comprometidas com o seu lugar no mundo em relação ao que fazem, estão comprometidas com a rotina, inclusive rotina espiritual, mas esqueceram-se do temor e do amor a Deus. Esqueceram-se que Deus não é como um Deus pagão dos pagãos, e é adorado e cujos sacrifícios são feitos para aplacar-lhe a ira e melhorar a colheita. Mas o Deus de Israel é um Deus pessoal, um Deus que João vai caracterizar como amor. Deus é amor, um Deus Pai, um Deus que se relaciona, um Deus que se entrega e que pede que nos entreguemos de todo o coração, um Deus cujo principal mandamento é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a alma, com todas as forças e com todo o teu entendimento, que é o teu próximo como a ti mesmo. Agostinho de Hipona dizia: ama e faze o que quiseres. Paulo disse isso. O amor a Deus é o cumprimento de todos os mandamentos. Quem ama, cumpre a lei. Esse é o desejo de Deus, que nós o amemos e uns aos outros. E nós nos deixamos envolver pela religião, irmãos. Nós não estamos aqui porque somos religiosos. Nós estamos aqui porque conhecemos um Deus que nos amou primeiro. E nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Essa é a mensagem, esse é o desafio. É isso que faz com que Ebenezer seja sempre Ebenezer. Mesmo quando as adversidades vêm, mesmo quando as lutas vêm, mesmo quando as orações não são feitas, as lutas vêm. E nós podemos descansar na certeza de que Deus nos guardará das lutas. Preciso contar para os irmãos. Lá na congregação que eu dirigi em Marília por alguns anos, nós tivemos a conversão de um homem que veio com a sua esposa, com os filhos, se converteu, foi batizado, eu mesmo o discipulei, e ele se tornou pastor e foi meu pastor auxiliar em Marília e é pastor lá hoje. Com a minha saída, é pastor auxiliar do pastor que assumiu a igreja no meu lugar, pastor Reinaldo. Pastor Reinaldo, quando chegou na igreja, era policial militar e cuidava do presídio. E ele ficava na torre do presídio, no muro do presídio, cuidando da vigilância da parte de fora do presídio. Determinado dia ele está lá na torre, e ele sempre contava que lá era um lugar muito solitário, né? Às vezes ele esquecia da vida e ficava ali meditando e tal. E um dia, ele está lá no muro, na torre da vigia dele, e enquanto isso, a polícia, numa viatura, avista um carro e diz assim, pega no rádio, né, e diz assim: olha, nós estamos com um carro aqui na estrada e o pessoal tem uma atitude meio suspeita, vocês não querem verificar a placa? No rádio. E aí o escritório lá, a delegacia, faz a consulta e descobre que o carro é roubado. Então eles chamam reforços, e isso ninguém está vendo nada, ninguém está sabendo de nada. A viatura fica seguindo meio de longe, o carro vai, começam a chegar outras viaturas, vira uma perseguição, param o carro, descem 4 sujeitos, o carro é revistado e é encontrada no carro, além de muito armamento pesado, uma bazuca de uso exclusivo do exército. Os sujeitos são levados para a delegacia, e na delegacia eles são forçados a contar o plano. E o plano deles era matar o vigia da torre naquele dia. Eles iam atirar na torre de bazuca, matar o vigia, abrir o muro e retirar os presos do PCC. Mas na torre, aquele dia, estava o pastor Reinaldo. E Deus o livrou, irmãos. Porque Deus não precisa que nós cuidemos de nós. Ele cuida de nós, mesmo quando nós nem sabemos que Ele está fazendo isso. Então eu quero parar com a minha neurose. Quero parar com a minha vida só religiosa. Eu quero romper com essa tendência
de viver a fé como se a fé fosse um conjunto de regras e superstições que me ajudam a vencer mal olhado e coisa desse tipo. A fé é maravilhosa porque eu descubro nela que quando eu não poderia mais cuidar de mim, o Deus do céu decidiu cuidar de mim. E Ele me ama com um amor que eu não posso lhe corresponder, mas que é tudo que Ele pede de mim, que eu o ame de verdade. Eu contei essa história porque naquele dia nós choramos juntos quando Ele testemunhou na igreja, e a igreja toda chorou junto. E a mensagem que eu preguei naquele dia foi essa: até quando eu não estou orando, e nem repreendendo nada, e nem fechando nenhuma brecha, Deus está cuidando para que nenhum fio de cabelo da minha cabeça caia sem a permissão dEle. Os irmãos entendem o que eu quero dizer para os irmãos hoje? Que nós estamos seguros na presença desse Deus. Seguros. E aí é Ebenezer todo dia, mesmo nas adversidades, é Ebenezer. Mesmo nas tragédias, é Ebenezer. Porque Deus cuida de nós. Senhor Deus, nosso Pai, nós louvamos o Teu nome por mais um dia que o Senhor nos deu e pelo privilégio de chegarmos ao final desse dia frente a frente com a Tua Palavra. Tua Palavra é viva, é rica, é poderosa, transformadora, toca mesmo os nossos corações. E o nosso desejo é o de vivermos de acordo com a Tua Palavra, andando nos Teus caminhos, glorificando o Teu nome. Deus, que cada um dos princípios que hoje ouvimos pela Tua Palavra fiquem gravados no nosso coração. Que os ensinamentos que ouvimos possam dar fruto através da nossa vida e que em tudo nós obedeçamos ao Senhor e adoremos ao Senhor com a nossa vida. Fica conosco, Pai. Dá-nos uma noite agradável. Abençoa as nossas vidas, os nossos lares. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.